Tens a mochila? Então vamos. Olá, sejam bem-vindos à última EcoTalk que acontece nesta 26ª edição do Cineeco. Estamos em modo presencial, distante, presencial aqui em Ceia, nas instalações, na Casa da Cultura em Ceia, com a produtora Pandora da Cunha Teles. À distância recebemos a realizadora, argumentista, produtora Susana Lira, está connosco a partir do Brasil, e há quem nos assista nesta ligação que fazemos streaming através das redes sociais do Cineeco, mas também quem assista a este encontro, esta última EcoTalk, na sala da Casa da Cultura. Há alguns espectadores que estão presencialmente a assistir a este encontro tripartido, este frente a frente entre a Pandora e a Susana, que estão a assistir numa das salas aqui da Casa da Cultura do Cineeco. Pandora da Cunha Teles, bem-vinda e obrigado por teres viajado de Lisboa até Ceia para marcar encontro presencial neste penúltimo dia do Cineeco e nesta última EcoTalk que fazemos. É um gosto receber-te. Olá. Olá, foi tão agradável chegar hoje a Ceia, tão verde, um ar incrível, foi um prazer chegar. Eu diria que um dos primeiros festivais que eu fui na vida foi ao Cineeco, há muitos anos atrás, e foi talvez neste festival que eu pensei que se calhar, em vez de fazer ciência política, eu deveria produzir cinema. E por isso é bom voltar de alguma maneira à casa. Já vamos refletir também um bocadinho sobre o cinema e o ambiente, embora o nosso mote seja o cinema e a televisão, foi isso que nos propuseram, em função da experiência que têm na área da produção, mas também da realização e da produção para cinema e para televisão. Pandora Fria, que se formou em Ciência Política e Relações Internacionais, é na produção que se distingue, na produção de cinema e de televisão, é fundadora da Ucvar Filmes, trabalhou na Uniportugal, animatógrafo, Filmes do Fundo, fundou a Ucvar, a meias com o argentino Pablo Iraola, se nos estiver a acompanhar, quem sabe, um abraço para ele. A Pandora pertence ao European Producers Club, e também à Academia Europeia do Filme. Como produtora, destaca-se, por exemplo, Soldado de Milhões, enfim, poderia citar aqui muitos filmes, mas nós temos 50 minutos, Pandora, não vou gastar esse tempo com os teus filmes. E o mesmo em relação à Susana, que é realizadora argumentista, formada em Publicidade e Jornalismo, com especialização em direção de documentários, tem experiência nessa área. Curiosamente, na formação da Susana Lira,
está também uma outra área totalmente distinta daquela do cinema, mas que seguramente que empresta competências e conhecimentos para o que faz no cinema. Estamos a falar de filosofia, direito internacional e direitos humanos. Ao longo de 2 décadas de trabalho, esteve associada a imensos canais como o Globoplay, HBO, Al Jazeera, TV Globo, canal GNT, TV Cultura e TV Brasil. Uma primeira questão para falarmos sobre a relação entre a televisão e o cinema, que julgo que muda no contexto da pandemia. Vivemos há 8 meses confinados, menos confinados, desconfinados. A Pandora já filmou, a Susana dirá mais adiante, daqui a pouco, quando a ouvirmos, como é que está a ser essa vivência. Mas será interessante percebermos se este ano de 2020, com tudo aquilo que nos aconteceu, está a mudar de alguma forma a relação entre a televisão e o cinema. Pandora. Eu acho que está a mudar muito. Acho que às vezes nós analisamos este momento de pandemia de uma forma um bocadinho demasiado centrada e é necessário pensar que nós temos, eu acho que há aqui um eco, deixa-me só um segundo. Certo, já percebi. Sim? Melhoramos? Desculpem, eu vou continuar. É que isto fica com um eco gigante. Só um segundo. Bom. Alô? E agora voltei aqui de volta e já me ouvem agora sem eco. Que bom. Então, isto faz parte do cinema e faz parte destes momentos de pandemia. É exatamente tentarmos encontrar aqui umas outras formas de trabalhar um pouco à distância. Mas o ecossistema é um ecossistema muito, muito grande que não se centra apenas em realizadores, em produtores e em autores, que podem desenvolver grande parte do seu trabalho em casa, no período de desenvolvimento e no período de pós-produção. A estrutura das longas-metragens e das séries implica a sua execução física, implica sairmos para a rua e rodar, implica estarmos juntos, implica equipas enormes, que por mais que nós possamos dizer que podemos tentar diminuir, é muito difícil, porque, por exemplo, fazer um filme de época, fazer uma série de época, necessita, por vezes, cavalos, preparação, grandes guarda-roupas, figuração, como fazer um baile sem ter 40 ou 50 pessoas por trás dos nossos protagonistas. E essa aplicação física, que são as rodagens, se tornam quase insustentáveis numa altura de pandemia. Se é verdade que nós nos andamos todos a reinventar e andamos a reinventar de uma maneira original, saíram várias séries na RTP neste sentido, que tentaram ultrapassar a pandemia, mas toda uma estrutura feita de pessoas, de famílias, de diretores de arte, de diretores de som, de figurinistas, encontram-se agora numa situação extremamente complicada, porque nós não conseguimos voltar ao número de produções que estavam a ser rodadas há um ano atrás, no mesmo momento. E por isso isto faz-nos pensar como é que nós vamos trabalhar de futuro, mas não nos podemos esquecer que todas as ideias que nós possamos ter não são concretizáveis sem a rodagem. Para filmar, não dá para enviar uma câmara para a casa de um ator e dizer eu dirijo-te à distância. Pode-se fazer isso em momentos particulares, com projetos particulares, só que eu acho que isso destruiria a base da cinematografia, da luz, do plano. Por isso, eu espero que rapidamente encontremos aqui uma solução e que voltemos a rodar. Eu tive essa fantástica oportunidade recentemente com a Crónica dos Bons Malandros, que eu poderei falar um bocadinho mais daqui a pouco. Podemos falar dessa situação da Pandora aqui em contexto de pandemia. Não Já sou conseguiu, digamos assim, desbloquear o cinema, a produção do cinema?
O Thiago tá mutado, tá no mute ali, tá? Podemos... ouvem-me? Ouvem-me? Sim. Eu estou a ouvir-vos baixo e ouço-me mal. Falamos daqui a pouco, introduzimos essa questão do desconfinamento da produção de cinema, porque a Pandora, como referia aqui, já conseguiu avançar com uma produção neste... Tivemos aqui um problema na ligação. Pandora, ouves? Sim. Bom, é a vez da Susana. Olá, Susana, foi uma espera longa, enfim. Mas vamos ouvir-te. E na sequência do que estávamos, enfim, a dizer e do que a Pandora nos dizia neste início de conversa, retomamos aqui a última Ecotalk desta 26ª edição do Cineeco. Gostaria de saber como é que estás a trabalhar desse lado do Atlântico, aí desse lado, e até que ponto é que a pandemia afetou, de forma muito relevante ou não, na tua atividade como produtora, como guionista, realizadora, e se há aqui um novo contexto, digamos assim, um novo ecossistema, para usar uma expressão da Pandora, um novo ecossistema na relação entre produção de cinema e televisão. E bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, primeiro conhecendo vocês pessoalmente, podendo estar contribuindo aqui com o Cineeco, agradecer o convite do Mário Branquinho, que foi um cavalheiro me convidando aqui para participar e compartilhar minha experiência com vocês. Queria estar aí presencialmente, como a Pandora falou, fiquei com inveja de estar chegando aí em Ceia hoje, enfim, desfrutando da cidade, mas enfim, é isso, a pandemia me impediu, né? Impede a gente de circular, mas eu acho que a gente está usando esses recursos tecnológicos para unir a gente, então acho isso muito interessante também. É óbvio que nada substitui presencial e a minha agenda de trabalho em 2020 estava totalmente planejada, né? Eu tinha um filme que ia passar por 12 cidades francesas, já estava com as passagens todas compradas, então eu tinha uma turnê com um filme na França. Na sequência, eu ia filmar uma série em São Paulo durante 4 meses, uma série sobre feminicídio, né, sobre violência contra a mulher, e tudo foi cancelado de uma hora para outra. Eu tinha filmagem no Equador, filmagem no Chile, eu estava com a agenda fechada e, de repente, quando aconteceu isso, foi um baque muito grande num primeiro momento de como replanejar a vida. Ao mesmo tempo, surgiu muita oportunidade de estudo, de trabalho. Eu acho que foi um momento também que eu parei para estudar aquilo que eu gostaria de estudar e pensar nos projetos de uma maneira um pouco mais calma. E no meio disso tudo, a Globoplay me convidou para dirigir uma série sobre a pandemia. Então, eu acabei de aprovar aqui o último episódio da série, que ainda não foi ao ar. E a gente filmou, então, com 4 equipes, com um sistema de segurança muito, muito difícil, porque é um reality dentro de um hospital público brasileiro. E como vocês sabem, o Brasil foi um país muito atingido pela pandemia, então a gente usou um sistema de segurança muito forte, de proteção individual, de testes quase diários na equipe, para que a gente conseguisse acompanhar o trabalho dos médicos e enfermeiros na questão do combate à pandemia. Foi uma experiência única, porque eu dirigi toda a série da minha casa, então eu tinha diretores no campo, mas eu fazia a direção geral da série daqui. Foi uma experiência de aprendizado também muito grande, mas que funcionou muito bem. Então, assim, como a Pandora disse, eu acho que é um importante aprendizado para a gente também flexibilizar a forma de filmar, né? Tentar se adequar a esse sistema, mas eu acho que é uma coisa momentânea, né? Eu acho que não dá para a gente usar esse tipo de modelo como um modelo padrão daqui para frente, né? A gente vive um momento hoje de muita insegurança, a Europa está aí vivendo uma segunda onda, o Brasil nunca saiu da primeira onda, então essa série de ficção que eu estava para filmar, eu não sei quando que eu vou conseguir filmar, porque tem cenas de sexo, cenas de violência, isso exige contato físico entre os atores, então não seria possível filmar com EPIs, né, aquele sistema de proteção individual. Enfim, há um desafio muito grande para saber como nós seremos impactados em 2021, né? Porque 2020 a gente já sabe o tamanho do problema que a gente teve, a gente se adaptou. Eu passei a escrever muito mais do que estar dirigindo em set, e eu escrevi muita coisa, isso foi muito bom, porque eu também sou roteirista, então aproveitei o tempo para poder escrever.
Mas o 2021 ainda é uma coisa empoderável. Para determinados tipos de histórias, vai ser muito difícil a gente saber como a gente vai conseguir filmar isso. Então, o impacto da pandemia ainda é muito grande. Do ponto de vista econômico, porque mesmo essa série que eu filmei com a Globoplay agora, tem um custo de segurança, que é um custo de proteção ao coronavírus muito alto, né? Todo esse equipamento de segurança pessoal, ele tem que ser trocado quase quando você muda de um set para o outro. Quando você tem contato com um grupo de pessoas, você troca todo esse equipamento. Os testes são muito caros, a equipe tem que ser reduzida. Então, assim, a gente está ainda dimensionando o impacto que tem isso no audiovisual, mas eu já estou experimentando que não vai ser fácil. Planejar 2021 para determinadas histórias ainda acho difícil filmar. Como a própria Pandora disse, filme de época, filme que tem muita, né, uma questão de contato pessoal entre os atores muito forte, lutas, violência, mesmo cenas, né, de sexo e, enfim, romance, eu acho que ainda é uma coisa muito desafiadora. Eu acho, assim, em termos gerais, aí saindo um pouquinho do audiovisual e falando muito porque eu estou dentro de um festival de cinema que pensa o ambiente, né, pensa o meio que a gente vive, acho importante a gente falar isso. Eu acho que a sociedade como um todo, o mundo, né, a gente nunca viveu na nossa geração uma coisa dessa dimensão. Então, refletir sobre os modos de produção, os modos de relação entre a gente também é importante. Eu acho que não dá para olhar para essa parada que a gente está vivendo só como um prejuízo, só como, né, uma crise econômica e de saúde. Eu acho que também é um momento de refletir sobre que tipo de civilização a gente quer continuar sendo, né? A gente vive um momento de pandemia em que o Brasil, por exemplo, a Amazônia, Pantanal, está em chamas, está tudo pegando fogo, e a gente está discutindo economia, produção de alimentos. Então, assim, que bom que existe um festival como esse, que a gente pode pensar o mundo como uma forma mais macro, mais global, e não só como a necessidade do mercado audiovisual ou mercado econômico, que seja. Então, que a gente aproveite também esse momento para refletir que tipo de sociedade a gente quer ser, porque a gente precisa tomar essa decisão. Eu acho que o meio ambiente já não aguenta mais a maneira como a gente estava vivendo. Então, também uma oportunidade de pensar. E acho que o lado filosófico, né, dos meus estudos me ajuda muito a aproveitar esse momento para repensar também que tipo de vida eu quero ter e que tipo de relação eu quero ter com as pessoas e com o meu próprio trabalho. Você está no mute, não te ouço. É uma questão que nós vamos retomar daqui a pouco, no último momento do debate, que me parece muito estimulante, justamente a relação do cinema com o ambiente também neste contexto, e a Susana já deixou aqui algumas pistas sobre isso. Pandora, já filmaste, dizias-me de resto que quando rodavas a Crónica dos Bons Malandros, a nova versão da obra de Mário Zambojal, que há aqui uma situação muito difícil de gerir, os seguros não cobrem uma situação de um caso positivo dentro da produção e, portanto, isso implica que a produção parte toda e, portanto, é obviamente, para além do atraso que isso significa, há também todo um custo que está associado. A Susana dizia que não consegue planear 2021, eu sei que tu és ativa, dinâmica, tens projetos orientados. Tu consegues minimamente planear 2021 em termos de produção de cinema ou cinema e televisão? Ou mais televisão do que cinema? Porque também é uma questão que está neste debate. Eu acho que nós não podemos... Eu acho que nós não podemos deixar de planear. Acho que é fundamental planear. E este processo vai implicar que nós passaremos a dizer às pessoas, se tudo correr bem e não formos para casa, a data é esta. E por isso, nós podemos dizer aquilo sobre o qual nós nos conseguimos responsabilizar. Não podemos dizer mais do que isso. Mas não podemos bloquear a pandemia. É preciso tentar ultrapassar o bloqueio. E uma das razões que nos fez empurrar ou levar a rodar, numa rodagem que era suposto ter sido em maio, a rodar em agosto, foi os técnicos, os atores, a quantidade de pessoas que estava parada e que necessitava de reativar as suas atividades. Por isso nós avançámos um bocadinho em fé, todos juntos,
E esse foi um processo extremamente gratificante para todos aqueles que estavam envolvidos nesta rodagem. 2021 vou fazer um conjunto de telefilmes que me está a dar um enorme prazer preparar. Temos uma série que vamos rodar em março, abril. Temos 2 longas, por isso eu estou a organizar o meu ano, indo dia a dia neste processo, mas não exagerando em termos da planificação que se pode vir a ter. Referes que vais produzir cinema, mas também televisão. Nós vemos mais neste momento, muito mais cinema através das plataformas, do streaming, do video on demand, dos canais lineares de televisão. Tu achas que no tempo imediato em que vamos ainda gerir esta vivência, ou que vamos herdar também aqui um sistema de distribuição em que a produção de cinema vai ser prejudicada, em que se vai produzir mais para a televisão, considerando obviamente os custos que estão associados, o tipo de narrativas, aquilo que a televisão exige, não é? Que é muito diferente, obviamente, resumindo, daquilo que o cinema pede. Eu fiz recentemente um filme chamado Amadeu, que é um biopic sobre o Amadeu de Sousa Cardoso. E há um momento, isto passa-se em 1916, 18, e há um momento que eles estão sentados à mesa e em plena pandemia, foi a gripe espanhola, e que alguém diz ao Amadeu: não podemos ir ao cinema, o cinematógrafo, é preciso ficar em casa. E depois da pandemia surgiram os anos loucos 20 e surgiu os grandes clássicos americanos e grandes clássicos europeus e as salas encheram-se. Acreditar que as salas vão desaparecer é acreditar que aquilo que é a base da nossa cinematografia, que é a fruição em conjunto dentro de uma sala, como diz o cantor brasileiro, não é? No escurinho do cinema, me parece que é assinar uma sentença de morte sem antes nós conseguirmos. Eu acho que se calhar o que vai mudar é a nossa maneira de conceber uma sala de cinema. Nós temos neste momento muitas salas de cinema em multiplex e acredito que poderá haver um voltar a um cinema de bairro com salas mais pequenas, onde haja uma maior multiplicidade de filmes, onde as pessoas não estejam todas agregadas em centros comerciais, onde possam ir, sair, mas permitir uma relação talvez um bocadinho mais humana e numa escala um pouco mais pequena. Se calhar é uma ideia romântica da minha parte, mas adoraria pensar que o caminho para uma luta em paralelo com os streamings, eu digo uma luta no sentido em que nós queremos todos continuar a haver streaming, porque o espaço no streaming é um espaço direto do fornecedor, entre aspas, ao consumidor, e por isso nós temos a sensação que há determinados filmes, como filmes do Afonso Cuarón, que se não tivesse passado pela Netflix, muito possivelmente havia uma grande quantidade de pessoas no mundo que nunca teriam tido capacidade de ver o Roma. Mas, paralelamente a isto, não podemos entrar num sistema meramente digital, onde passaríamos apenas a fazer likes junto de um ecrã. Teríamos que considerar que nós, enquanto sociedade e enquanto sociedade civil e conjunto de pessoas que gostam de cinema, seremos capazes de voltar a namorar de mão dada no cinema, a ir com os filhos e a comer pipocas e se calhar na Alemanha, que também se pode beber um copo dentro do cinema. Há que voltar ao cinema. Os cinemas estão neste momento com boas condições para se voltar. É preciso voltar e é preciso nos reapropriarmos das nossas formas de viver e não dizer isto agora é o fim. Não podemos ser dramáticos, acho que acima de tudo não podemos ser demasiado dramáticos. Eu partilho, pode parecer uma visão romântica, mas partilho no essencial daquilo que a Pandora diz. A Pandora, foi interessante referir-se no contexto do Amadeu de Sousa Cardoso, a gripe espanhola e
esse ato, enfim, essa opção de confinamento e lembrares do que é que aconteceu depois, os anos de ouro da indústria do cinema e de tantas indústrias do cinema. Há claramente um contexto que parece adverso para o cinema neste momento, que é o streaming, sabemos disso, mas essa ideia de que o cinema, enquanto ato social, resistirá, eu acho que pode ser bem sucedida. Acredito claramente nela e gostava de saber o que é que a Susana nos diz sobre isso. Se o cinema claramente perderá para as narrativas televisivas, ou se o cinema será capaz de resistir a estes tempos que lhe são adversos, no fundo. Eu não tenho dúvida de que o cinema vai resistir. Eu acho que ele vai resistir quando voltar mais forte ainda. Eu acho que esse tempo que a gente tem para planificar os filmes, para estudar os formatos narrativos, eles só vão trazer coisas potentes para o cinema. Eu acho que a experiência da sala escura, de você ver o filme com aquele grupo de pessoas, isso é insubstituível. E não acho que se trata de um romantismo, é uma experiência, né? Assim como o streaming traz um conforto de você assistir na sua casa, eu acho que o cinema ele traz uma outra percepção da absorção daquela história. Então, eu acredito que isso a gente só vai aprimorar a forma de contar a história, mas a experiência da sala escura, ela é importante dentro dessa concepção do que é assistir audiovisual, né? Hoje em dia você assiste numa tela de celular, numa tela de computador, na tela da televisão, mas a experiência do cinema é uma experiência particular e eu acho que ela vai sobreviver durante muitos anos, porque, como a Pandora mesmo mencionou, não é só o fato de assistir um filme, é todo um ritual de ir até uma sala, você vai com a sua família, você vai com o seu namorado, você vai... Enfim, isso está na nossa cultura, né? Faz parte... A gente tem uma relação afetiva com a questão de ir ao cinema, né? Então, isso vai com certeza resistir. Eu acho que no Brasil, a questão do streaming, aqui, pelo menos no Brasil, a experiência brasileira, que eles estão se associando a produtores nesse momento para produzir filmes que em algum momento vá para o cinema e depois para o streaming, ou que estreiem de uma maneira paralela. No Brasil tem uma questão econômica em relação ao cinema que é muito caro no Brasil, né? Custa, basicamente, um ingresso de cinema aqui custa 35, 40 reais. Isso é muito dinheiro para um brasileiro, ainda mais com a crise econômica que a gente está vivendo. Então, eu acho que também é uma maneira de a gente pensar a distribuição desses filmes, né? Das salas de cinema terem um repensar também dessa distribuição. Eu acho que isso também é um desafio para quando a gente voltar da pandemia. Mas eu estou bastante animada, eu tenho vários projetos de longa, de ficção, séries documentais. O meu 2021, eu sei exatamente o que eu quero fazer, porque acumulou o que eu ia fazer em 2020 com 2021. Eu só quero realmente que os seguros, como você bem mencionou, Thiago, assumam com os produtores o risco de se filmar, porque eu acho que é importante a gente ter o apoio. Nesse sentido, os canais brasileiros de televisão são importantes parceiros na divisão desses custos, né? De quanto vai custar a gente filmar. Esses orçamentos que estavam prontos já há 1 ano e meio, 2 anos, eles já não servem mais, né? Por conta de agora a gente ter que assimilar esses custos de produção, de segurança sanitária, de saúde. Mas, nesse sentido, tem muitos canais brasileiros apoiando produção cinematográfica, e eu acho isso muito bom. Então, a gente não está vendo de forma separada que o streaming, os canais de TV e o cinema. A gente está meio juntando para conseguir, quando sai um filme ou uma série, a gente conseguir colocar no streaming, coloca na TV e também no cinema. Eu acho que é uma forma interessante de se pensar também como a gente pode cooperar no meio de uma crise como essa, né? Susana, já agora, 35 reais por uma sessão de cinema aqui na Europa e em Portugal concretamente são cerca de 5,5 €. Eu diria que é mais caro em Portugal num dia normal, ou seja, há dias em que é possível ir ao cinema por 5 €, a segunda-feira, por exemplo, ou até por menos, com outro tipo de ofertas, mas de facto, se 35 reais é um preço elevado, em função daquilo que nos disseste, podemos acompanhar também esse desconforto, digamos assim, porque aqui é até ligeiramente mais caro. Pandora, esta questão que a Susana salientava no final desta reflexão, este ecossistema diferente na relação das plataformas, dos canais de televisão e dos estúdios das companhias produtoras de cinema, que parece ser, enfim, mais amigável
e eficaz também a favor do cinema no Brasil, está longe da realidade que temos em Portugal. Ainda temos que evoluir nesse sentido ou não? Eu acho que o mercado brasileiro é um mercado muito diferente do mercado português. E por isso existe um tamanho e um número. Desde logo a questão da escala, sim, é isso? Desde logo a questão da escala. E em Portugal? Em Portugal, nós como temos uma escala mais pequena, eu acredito que a maior parte dos realizadores, autores e produtores se dividem entre ambos os meios, isto é, fazem cinema e também fazem televisão. E por isso nós ainda não encontramos esta disponibilidade, como a Susana estava a mencionar, de uma série de operadores que estão disponíveis em investir numa série de projetos com estruturas logo muito diferentes, já pensadas um pouco para a pandemia. Ainda não estamos neste momento. Estamos neste momento a definir inicialmente as primeiras regras para a regulação do mercado que já foi feita no Brasil e no qual nós teremos aqui novos operadores que vão entrar e que se calhar vão ditar aqui vão poder finalmente ter algum poder de investimento, porque sejamos claros, um operador quando investe no Brasil tem um retorno sobre o mercado enorme e um operador quando investe em Portugal não tem o mesmo retorno porque é um mercado muito pequeno e por isso há que dar um certo estímulo para que haja um investimento em língua portuguesa numa obra europeia e é esse momento onde nós nos encontramos, um momento que eu acho que foi há 5 a 10 anos atrás no Brasil, mas nós vamos lá chegar. Susana, vamos a um último tema em função do tempo que temos, que passa pela relação do cinema e do ambiente. Falamos disso há pouco, falavas disso há pouco, neste contexto de pandemia, porque obviamente lidamos com questões de saúde pública, questões económicas, mas questões ambientais. E há toda uma nova agenda, enfim, para desbravar, com a qual vamos ter que lidar em 2021 e 2022. Como argumentista, como autora, orientadora de projetos, há aqui uma nova oportunidade na relação que o cinema ou a televisão estabelecem, que as narrativas cinematográficas ou televisivas estabelecem com este tema concreto do ambiente? Não há dúvida, Thiago. Eu acho que o cinema e o audiovisual como um todo é um importante instrumento, né, de reflexão, conscientização a respeito desses temas. E acho que a gente tem que usar o conhecimento que a gente tem técnico e criativo para justamente mostrar para o mundo o que está acontecendo. Nesse momento, eu estou no meio de uma montagem de um filme chamado A Mãe de Todas as Lutas, que no Brasil é a luta pela terra. E a gente sabe que hoje a gente vive uma crise enorme no Brasil ambiental por conta de um governo conservador, um governo que realmente não respeita os direitos dos indígenas, dos camponeses, das pessoas que produzem a agricultura familiar que está há anos se desenvolvendo. Então, assim, é importante a gente usar o cinema como também uma forma de denúncia. E aí tem a ver muito com o meu trabalho como documentarista e como pessoa ligada a direito internacional e direitos humanos. Então, nesse caso, eu acho que falar da questão ambiental hoje no Brasil é urgente. É tão urgente quanto falar da pandemia, quanto falar do coronavírus, enfim. Porque a gente está vivendo um desmonte de políticas públicas muito antigas, em que realmente se preservava. A gente hoje tem tribos brasileiras completamente contaminadas pelo vírus por conta de não ter essa política de proteção à área indígena. Ocupação de terra de forma violenta, incêndios criminosos para que essa terra seja ocupada depois por plantações. Enfim, eu poderia ficar a tarde inteira, Thiago, falando com você, mas eu acho que tenho que falar, eu acho que as imagens que chegam aí para a Europa mostram como a gente está vivendo o Pantanal e a Amazônia, né? Essa é uma história muito antiga, né? Enfim, não é só desse governo, infelizmente, a gente tem vivido isso em outros governos brasileiros também, mas eu acho que é o momento mais urgente que a gente vive na história. Um momento em que a terra brasileira grita, o meio ambiente
não sei se chegou para vocês imagens dos animais morrendo queimado no Pantanal, onças pintadas, animais que estavam em lugares de preservação. Então, assim, nós estamos perdendo parte da nossa fauna muito significativa, né? Espécies que estavam, assim, que haviam poucas famílias. Então, há hoje uma necessidade urgente de falar o que está acontecendo no ambiente, né? Não vai existir cinema, não vai existir seres humanos se a gente não cuidar desse lugar que a gente vive, né? Então, eu acho que um festival de cinema que fala sobre ambiente, ele está falando, antes de tudo, da nossa própria existência. E por isso é importante estar aqui falando com vocês, porque, assim, hoje o que eu mais quero é conseguir concluir esse filme para dizer para o mundo o quanto a gente precisa cuidar, o quanto que nós estamos perdendo quando a gente não cuida do nosso ambiente. Não vai ter lugar para filmar, não vai ter ser humano saudável para viver se a gente não tem uma alimentação sem venenos, se a gente não tem uma relação positiva com o nosso passado, com os povos originários, enfim, uma série de questões que eu acho que tem a ver com o meio ambiente e que tem que ver com uma civilização saudável. Eu acho que isso a gente precisa cuidar e a gente precisa documentar isso, seja num documentário, seja na ficção, a gente precisa contar essas histórias. Ou seja, no docudrama, não é? E também na introdução da narrativa real ficcionada em televisão, que é claramente uma área que tu estás a desenvolver, não é, Susana? Sim. Eu tenho cada vez mais me debruçado sobre novos formatos. Eu gosto muito de brincar com documentário e ficção. E agora eu tô trabalhando com a fábula documental, que não é nem um documentário, nem uma ficção, porque a gente está vivendo um momento tão distópico, né? A nossa realidade aqui, pelo menos no Brasil, é tão distópica que eu falo, eu não tenho instrumentos para lidar com isso. Então, não é um gênero documental ou ficcional, é fábula. Eu estou fabulando uma realidade imaginada. Em breve vocês vão ver, e eu vou mandar para o Mário os meus filmes com esse novo gênero que eu estou criando no meio dessa distopia que a gente está vivendo. Estamos à espera, ansiosos, e no próximo Cineeco, seguramente, Susana, e desejando que seja contigo aqui presente, em ceia. Desejando. Sim, é isso. Então, ora, a Susana também nos dizia aqui, nos lembrava, de forma muito breve, que nós vivemos uma realidade distópica que ultrapassou muitas ficções futuristas, distopias que fomos vendo no cinema. Está quase tudo por filmar e contar a partir do real, do nosso real atual. Indo à questão do ambiente, da sociedade e do ambiente, da nossa relação com o meio ambiente, até que ponto é que este é o contexto para se filmar mais esse tipo de narrativas. Nós em Portugal temos mais filmes de caráter ambiental. O Cineeco, esta edição do Cineeco mostra isso. O número de filmes portugueses que refletem este tipo de problemas aumentou em relação a edições anteriores, e os dados que temos e que o Mário Branquinho também consegue citar enquanto diretor do festival, mostram de resto que de ano para ano, progressivamente, a nossa produção documental, ficcional, mas sobretudo documental, tem-se dedicado mais a este problema. Há aqui um contexto que torna mais urgente, que pode ser também o de uma oportunidade, não é? Para quem decide o que é que se produz, o que é que se filma. Quer dizer, nós temos, na realidade, duas tendências. Uma é o cinema de catástrofe, não é? Porque, a brincar, o cinema de catástrofe acaba por ser, de alguma maneira, um cinema de ambiente, porque o cinema de catástrofe é aquele que nos diz nós estamos a fazer tantas coisas mal, que há de vir um vulcão, há de vir uma onda, há de vir uma série de efeitos climáticos que antigamente não existiam, e que esses efeitos climáticos vão ser surpreendentes. Obviamente que os filmes de catástrofes não são filmes realistas, mas cada vez mais nós temos visto filmes de catástrofes, e não feitos apenas por americanos, mas feitos por europeus, pelos nórdicos, muito, com a sensação de que há aqui uma urgência ambiental e que nós temos que estar mais à escuta do planeta, mais à escuta da Terra, compreender quando ela nos avisa que está a ficar fora de controle, que nós temos que parar. E em paralelo temos os filmes ambientais, que estão, no fundo, a
a tentarmos dizer a mesma coisa de uma forma mais positiva, tentando chamar a atenção sobre o caminho para melhorar. Eu acho que o caminho está entre os dois, entre os documentários ambientais e os filmes de catástrofe. Eu, por acaso, tenho sentido uma urgência em fazer mais projetos assim. Nós vamos lançar este ano um filme chamado Montado, que é uma grande coprodução com a Espanha, Montado, o Bosque Ibérico, que é um documentário feito com a Espanha, uma enorme produção, que depois vamos ver na RTP. E também estamos a fazer um documentário da Poucas Pascoal, chamado Marianne and Peter, que é sobre um casal holandês no pós-fogo, e é a relação deles com o ambiente que os rodeia e com o aparecimento dos novos verdes e das cabras e como é que eles veem, agora que não têm nada, o futuro. Por isso, eu sinto que em todos nós que produzimos, vamos criando uma consciência, quer seja uma consciência ambiental para fazer filmes, quer seja mesmo na própria produção, onde procuramos pensar, será que é preciso um chofer para cada transporte? Será que as pessoas não podem ir ter ao platô? Será que precisamos de gastar copos de plástico? Será que as pessoas não podem ter uma garrafinha e beber água? Eu acho que atualmente na Europa está-se a fazer uma enorme pressão sobre uma coisa chamada Green Charter, que no fundo eu diria que é uma carta verde para a produção cinematográfica e audiovisual, de mundo a tentar que todos nós, e nós podemos dizer que o cinema acaba por ser uma empresa, entre aspas, poluente, porque tem muita gente que chega a um sítio e que ocupa tudo, e por isso isto às vezes pode ser complicado para o ambiente, e de alguma maneira lançou aqui um conjunto de regras ou de princípios orientadores para nós todos tentarmos fazer produções um bocadinho mais sustentáveis de acordo com o meio ambiente. É uma questão interessante, e no ano em que vimos, por exemplo, a Academia Norte-Americana de Cinema a definir uma série de regras no sentido de promover a equidade, de superar divergências raciais, equilibrar também as relações entre género, o homem, a mulher, acesso à profissão, sabes disso, não é? E a Susana, imagino também, que saberá muito bem dessas regras que a Academia vai aplicar, que são determinantes para validar depois a nomeação dos filmes aos prémios, aos Oscars. Eu diria, ouvindo-te, estou mesmo com essa impressão, que daqui a um ano ou dois já há toda uma cartilha ambiental que vai ser aplicada às produções, pela doutora Pandora da Cunha Teles. Estás à frente do ponto de vista do pensamento, estás preparada para isso. Mas se calhar vai bastar um ano ou dois, não é, Pandora? Para que isso aconteça, para obrigar o cinema a reduzir a sua pegada ambiental. Nós acabamos de traduzir esta carta verde para português, que foi feita em inglês, e estamos a criar num grupo de trabalho que nós chamamos a fase 1, fase 2 e fase 3, que é como é que as produções podem fazer, numa primeira fase, um primeiro recuo na sua pegada ambiental e depois um segundo passo e um terceiro passo. E por isso eu acho que teremos notícias na comunicação social em breve de como é que nós vamos tentar reduzir, como tu dizes, a pegada. Fica à consideração das academias, enfim, depois aplicá-lo, efetivar, ou seja, premiar no fundo os filmes que revelem uma maior preocupação ambiental, mas também que o ponham em prática. Dirias, Susana, e foi bom ouvir-te sobre os temas que tu queres filmar, sobre as histórias urgentes que queres partilhar com o público, que nos queres mostrar também no Cineeco do próximo ano, mas dirias que esta cartilha que a Pandora aqui identificou é urgente. No Brasil, esta reflexão está a acontecer ou não, para terminarmos o nosso debate com este tema tão interessante? Não, muito interessante isso. A gente já faz em algumas produções, as produções aqui da minha produtora, que é a Modo Operante Produções. A gente já substituiu, por exemplo, o copo plástico por garrafinhas. A gente tenta medir também a questão da economia de transporte, de custo de combustível. Mas tem produtoras que trabalham com ficção e grandes que medem a quantidade de poluentes que elas produzem e replantam isso em árvore, transforma isso num número
E há empresas que fazem consultorias hoje no Brasil para produtoras, para calcular, pegar uma produção, calcular através dessa produção quanto que elas poluíram e quanto que elas, né, desgastaram o ambiente, e elas conseguem compensar isso através de distribuição de sementes e plantio de árvores, para além dessa questão comportamental, que é a utilização e substituição de material, né, material poluente. Então, acho que eu acho que mais do que nunca ter essa consciência na produção audiovisual é fundamental, né? Eu acho que a gente sempre está fazendo crítica, né, ao mercado por eles não fazerem, então acho que a gente tem que dar o exemplo, e acho mais do que nunca, depois que Pandora traduzir aí, eu quero receber aqui no Brasil e passar para as associações brasileiras, para que isso se torne não só um opcional, mas um dever né, nós como produtores. Eu quero importar isso aí da Europa. Super boa ideia, vou fazer isso. Susana, Lira, Pandora da Cunha Teles, obrigado pela vossa presença neste frente a frente streaming que partilhamos com o público do Cineeco e também de outros festivais. Pandora, foi bom reencontrar-te aqui. Muito obrigada. Foi magnífico estar com vocês. Adorei. Bom, Muito obrigada. Quero estar aí presencialmente ano que vem. No próximo ano esperamos pela Susana e a Pandora também tem filmes para nos mostrar, já percebemos isso. Perdemos 5 minutos do nosso frente a frente quando a ligação foi interrompida, mas julgo que foi uma conversa feliz, com uma série de pistas interessantes, dados novos até que trouxemos nesta última Ecotalk, na 26ª edição do Cineeco. Estávamos na expectativa de receber perguntas, assim não aconteceu, mas o Lisandro Nogueira acompanhou-nos e aplaudiu-nos através das redes sociais do Cineeco e recebemos esta mensagem: maravilhoso debate por parte do Festcine da Amazónia. Susana, não estamos assim tão longe, chegamos ao Festcine na Amazónia, tu também chegaste. Que bom. Até breve, Susana. Felicidades para as tuas produções, para o teu cinema. Continuem com saúde e, obviamente, um desejo generalizado deste lado de que a situação de pandemia que o Brasil está a viver desanuvie o mais rapidamente possível e que façam aquilo que têm que fazer, o melhor que puderem neste contexto. Um beijinho, Susana. Até breve. Foi um gosto. Obrigada, Pandora. Obrigada a todos. Tiago, tchau. Tchau. Deus, Pandora. Caríssimos, foi um gosto partilhar convosco esta conversa. Até à próxima. Tens a mochila? Então vamos.